Chegamos ao quinto estudo a respeito das disciplinas espirituais para a vida cristã, cujo tema é a disciplina da oração. Deus fala conosco através da sua palavra, por isso é muito importante que nos dediquemos à disciplina da absorção bíblica. Contudo, ele não só nos fala de maneira clara e poderosa por meio das Escrituras, como também tem os ouvidos continuamente abertos para nós e, por isso, sempre ouve as nossas orações. Aprendemos na Bíblia que Jesus deseja que oremos. Em Mateus capítulo 6, ele ensinou os discípulos a orar. Em Lucas capítulo 18, ele enfatizou que seus discípulos devem orar com perseverança. Outras passagens do Novo Testamento também indicam a expectativa de Deus a nosso respeito. Em Colossenses 4, versículo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: dediquem-se à oração. E em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Essas duas ordens diretas de Deus a nós indicam que ter pouco tempo, muitas responsabilidades, muitos filhos, trabalhos demais, pouco desejo, pouca experiência e qualquer outro motivo que alguém possa apresentar para justificar a sua falta de oração não nos isentam da expectativa do Senhor quanto à nossa vida de oração. Ele espera que todo cristão seja dedicado a essa disciplina espiritual e ore sem cessar. Comentando sobre isso, Whitney cita uma afirmação de Martinho Lutero a respeito da dedicação do cristão à oração. Assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. É importante atentarmos para isso. Contudo, precisamos enxergar a expectativa de orar não só como uma obrigação, mas principalmente como uma oportunidade de recebermos graça e misericórdia da parte de Deus, como nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A busca pela maturidade espiritual consiste no empenho para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Sabemos que Jesus orava habitualmente. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, nós temos que ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Portanto, se queremos ser como ele, a oração não deve ser uma mera obrigação para nós, mas uma forma de nos relacionarmos com o Pai. Infelizmente, mesmo sabendo da importância da oração para a saúde espiritual, muitos cristãos não oram como deveriam, por algumas razões das quais Whitney destaca as seguintes. A primeira, a falta de disciplina. Isso é constatado pela ausência de planejamento para orar, pela falta de um tempo dedicado exclusivamente para a oração. Assim, ela acaba sendo sufocada por coisas consideradas mais urgentes. A segunda razão é a falta de fé na oração. Há pessoas que, embora defendam a importância da oração, no fundo, duvidam que algo realmente irá acontecer se orarem. A terceira razão é a falta de compreensão. O entendimento a respeito da oração envolve saber que Deus responde a todas as orações de seus filhos. Porém, a resposta nem sempre será de acordo às nossas expectativas, mas de acordo com a vontade do Senhor. Whitney destaca que a oração envolve comunicação no reino espiritual. Muitas orações são respondidas de formas que não podem ser vistas no reino material. Muitas orações são respondidas de formas diferentes daquilo que pedimos. A quarta razão é a falta do senso de proximidade de Deus. Quando nos sentimos tão próximos do Senhor que praticamente esperamos ouvir a sua voz de forma audível, não necessitamos ser instados a orar. No entanto, normalmente não nos sentimos assim. Embora seja verdade que a oração, bem como todos os aspectos da vida cristã, deva ser governada pela verdade das Escrituras e não por nossos sentimentos,
a fragilidade de nossas emoções frequentemente corrói o nosso desejo de orar. E quando o desejo de orar enfraquece, acabamos encontrando muitas outras coisas para fazer em vez de nos dedicarmos à oração. A quinta razão é a pouca consciência da real necessidade da oração. Há períodos em que a vida parece sob controle. Quando isso acontece, corremos o risco de agirmos com orgulho e autossuficiência e considerarmos que a oração é necessária apenas quando ocorre algo grande demais para enfrentarmos sozinhos. E a expectativa de Deus para que oremos sempre pode parecer como algo irrelevante. A sexta razão, a consciência vaga a respeito da grandeza de Deus e do Evangelho. Quanto menos pensamos na natureza e no caráter de Deus, e quanto menos nos lembramos do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, menor é o nosso desejo de orar. Mas, quando pensamos como Jesus nos salvou, quando relembramos a vergonha que Ele passou voluntariamente por nossa causa, quando lembramos de tudo o que a salvação significa, a oração não é penosa. Além dessas 6 razões, outro motivo pelo qual muitos cristãos oram tão pouco é que eles não aprenderam sobre a oração. Por isso, é importante destacar que orar é algo que se aprende. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, nós temos o pedido dos discípulos a Jesus para que ele os ensinasse a orar. A resposta foi o ensino de Jesus sobre como orar. Então, se você estiver desanimado com a ordem de orar porque considera que não sabe como orar bem, isso deve lhe dar esperanças. Orar é algo que se aprende. Vejamos, então, algumas formas indicadas por Whitney, por meio das quais se aprende a orar. A primeira é: aprendemos a orar orando. Isso mesmo. Há diversos recursos excelentes para se aprender a orar, mas o melhor jeito de aprender é orando. Em João, capítulo 16, versículo 13, ao falar a respeito do Espírito Santo, Jesus disse: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade." Uma das aplicações desse texto é que o Espírito Santo ensina as pessoas de oração sobre como orar melhor. Pense num avião que é guiado mais facilmente quando está no ar do que no chão com o seu motor desligado. De modo semelhante, o Espírito Santo nos guia em oração melhor quando estamos na prática da oração do que quando não estamos. A segunda forma como se aprende a orar é meditando nas Escrituras. A meditação na Palavra de Deus é o catalisador que nos leva da verdade de Deus para o falar com Deus. Ao comentar sobre isso, Whitney cita as seguintes palavras de Thomas Manton: "A meditação é um tipo intermediário de incumbência entre a palavra e a oração, e diz respeito a ambas. A palavra alimenta a meditação e a meditação alimenta a oração. Tais incumbências devem estar sempre intimamente relacionadas. A meditação deve seguir o ouvir e anteceder a oração. Ouvir e não meditar é improdutivo. Podemos ouvir e ouvir muitas vezes, mas será como colocar algo em um saco furado. É temerário orar e não meditar. O que absorvemos pela palavra, digerimos pela meditação e liberamos pela oração. Essas 3 incumbências devem ser ordenadas para que uma não atropele a outra. Os homens ficam estéreis, áridos e desvigorados em suas orações por não se exercitarem em pensamentos santos. Outro servo de Deus do passado, que recomendou a todos os crentes para que unissem a meditação na palavra à oração, foi George Miller. Creio que ele tem muita autoridade para falar a respeito da oração, pois, ao longo de 2/3 do último século, ele dirigiu um orfanato na cidade de Bristol, na Inglaterra, e unicamente em oração e fé, sem anunciar sua necessidade ou entrar em dívida, ele cuidou de 2.000 órfãos de uma só vez
e apoiou a obra missionária em todo o mundo. Milhões de dólares chegaram às suas mãos espontaneamente, e são conhecidas as suas dezenas de milhares de respostas de oração de que se tem registro. Miller disse o seguinte sobre a relação da meditação na palavra de Deus e a oração. Quando oramos, falamos com Deus. Agora a oração, para ser continuada por qualquer período de tempo, de qualquer maneira que não seja formal, requer, falando em termos gerais, uma medida de força ou desejo piedoso. E o momento, portanto, em que tal exercício da alma pode ser mais efetivamente realizado é após o espírito ter sido nutrido pela meditação na palavra de Deus, onde encontramos nosso Pai falando a nós para nos encorajar, consolar, instruir, humilhar, reprovar. Podemos, assim, meditar proveitosamente com a bênção de Deus, embora sejamos tão fracos espiritualmente. Ou antes, quanto mais fracos somos, mais necessitamos da meditação para fortalecimento do nosso espírito interior. Assim, há muito menos a se temer em relação ao vaguear da mente do que se nos dedicamos à oração sem antes termos tido tempo para a meditação. Portanto, aprendemos a orar meditando nas Escrituras. Como Whitney afirma, a meditação é o elo perdido entre a absorção bíblica e a oração. Aprendemos a orar também orando com outras pessoas. Os discípulos pediram a Jesus para que os ensinasse a orar. Eles aprenderam não apenas ouvindo os ensinamentos do Senhor, mas também estando com Ele quando orava. De modo semelhante, aprendemos a orar quando oramos com outras pessoas que podem servir de exemplo para nós. Contudo, o objetivo não será o de conhecermos novas palavras ou novas frases para as nossas orações, mas para aprendermos princípios da oração. Por exemplo, um irmão em Cristo pode nos ensinar como orar baseados nas Escrituras. Outro pode nos ensinar muito sobre como interceder por missões. Orar regularmente com outros cristãos pode ser uma das experiências mais enriquecedoras da vida cristã. Também aprendemos a orar lendo sobre a oração. Sabemos que ler sobre a oração em vez de orar não ajuda em nada. Porém, ler sobre a oração além de orar pode ser uma forma valiosa de aprender. Provérbios 13, versículo 20, diz: quem anda com os sábios será sábio. Por isso, ler os livros dos sábios da oração nos dá o privilégio de andar com eles e de aprender o que Deus lhes revelou sobre como orar. Ler a respeito do que outros servos de Deus aprenderam sobre a oração com base no que estudaram das Escrituras pode ser um instrumento de Deus para nos ensinar o que de outra forma não aprenderíamos. Estamos quase no fim deste estudo, mas antes de terminar, eu gostaria que você se lembrasse que Deus sempre ouve as nossas orações. No Salmo 65, versículo 2, Davi se dirige ao Senhor da seguinte forma. Ele diz: ó, tu que ouves a oração. E além de ouvir, Deus também responde. Não há oração que fique sem resposta. Assim, é importante que você se lembre também que Deus responde nossas orações de 3 formas. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere. Diante disso, se oramos e não recebemos o que pedimos, devemos examinar a maneira como oramos. Devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos e a Deus. Será que estamos pedindo coisas que estejam fora da vontade de Deus ou que não o glorificam? Estamos orando com motivação egoísta? Estamos deixando de lidar com o tipo de pecado ruidoso que faz com que Deus coloque todas as nossas orações em espera? No entanto, é possível que não exista nada de errado com a nossa maneira de orar. E, na verdade, para Deus ainda não chegou o momento de nos conceder o que estamos pedindo.
e ele deseja que perseveremos em oração pelo assunto enquanto aguardamos. Outra possibilidade é que não existe nada de errado com a nossa maneira de orar, porém a resposta do Senhor é não, pois a vontade dele é diferente da nossa. Na Bíblia, temos o exemplo de Paulo, que sofria de um mal que o atormentava e que ele chamou de espinho na carne. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 até a primeira parte do versículo 9, Paulo diz o seguinte sobre a sua oração e a resposta que obteve do Senhor. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, ou seja, o espinho na carne. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando concebemos a oração não como uma obrigação, mas como o meio de nos relacionarmos com Deus e obtermos mais da sua graça em nossas vidas, continuamos nos alegrando nele até mesmo quando a resposta dele às nossas orações são diferentes daquelas que desejamos. Essa foi a atitude de Paulo. Após compreender a resposta de Deus para ele, Paulo disse: por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Concluindo este estudo, eu enfatizo que tudo que foi visto aqui não terá nenhum efeito se não for colocado em prática. Por isso, já que a oração é algo que se espera de um crente, comece a planejar como você orará hoje, amanhã e nos dias seguintes. Você fará isso em que lugar e em qual horário? Já que a oração pode ser aprendida, você buscará aprender através da prática da oração, orando sozinho e com outras pessoas, meditando nas Escrituras e lendo livros sobre o tema? Já que nossas orações são respondidas, você orará com perseverança e se alegrará na vontade de Deus? O propósito dessa série de estudos é contribuir na busca para sermos como Jesus Cristo. Se você deseja isso, faça como ele. Discipline-se para ser uma pessoa de oração.